Olá, sou Flávia Pavan e hoje estou aqui no podcast Janelas da Ortodontia com a Natália e vou ser a co-host dela hoje neste projeto. Seja bem-vinda, Flávia. Fique à vontade para contribuir com todo o seu conhecimento hoje ao nosso episódio do nosso convidado de hoje, que é o colega de mestrado, Daniel Salles. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, e você? Muito obrigado pelo convite, obrigado, Flávia, por estar aqui com a gente também. Um enorme prazer estar aqui com você. Instituto Daniel Salles. Sim. Está localizado em Poços de Caldas, sul de Minas. Sul de Minas. É speaker da empresa EdTech, cofundador do Modus Ensino Odonto. Isso, uma escola que nós temos lá em Poços de Caldas de odontologia. E você pode nos contar um pouquinho também da sua história para nós, para que a gente te conheça um pouco melhor? Claro. Eu me formei em dezembro de 98, então tem aí um chãozinho já. É engraçado que jamais pensei em fazer ortodontia e muito menos ser professor. Jamais passou pela minha cabeça isso. Eu falava que eu não sabia que eu queria, mas eu não sabia que eu não queria endo, pério nem orto. Acho que a faculdade me traumatizou. Eu não entendi a ortodontia da faculdade, as aulas que eu tive, eu não falei, gente, eu sou retardado, eu não entendi o que estava acontecendo lá e não era para mim aquilo. Depois de quase 9 anos, né, de atendimentos clínicos e tudo mais, montei o segundo consultório e me surgiu uma necessidade de fazer ortodontia. Eu chamei uma colega para fazer orto para mim, ela bem no comecinho saiu, falou, Dani, faz orto você e tal. Ah, não gosto, não quero, não, faz a orto para você conhecer. E eu fiz cursos de atualização de ortodontia e gostei. Não foi aquela coisa, nossa, me apaixonei, mas eu gostei. Eu falava que eu não fazia ortodontia, eu alinhava e nivelava dente. Bem mais ou menos, confesso. Morria de medo de um arco retangular. E até em 2012, isso foi 2007, né, foi passando esses tempos, 2012 eu fiz um curso de autoligado. E aí me pintou uma luzinha, eu falei, sabe, putz, isso daqui pra mim faz muito sentido. Eu gostei disso. Só que na época, onde eu morava, lá no sul de Minas, não tinha muito conhecimento, escola para aprender mais sobre isso. E como eu gostei daquilo, comecei a buscar conhecimento em livros, congressos, cursos fora, enfim, o que eu ouvia de autoligado eu ia participar. E eu comecei a me apaixonar pelo assunto. E nesse tempo todo eu não fiz especialização, não pensava nisso, e eu entrei na especialização em 2014. Então demorou um tempo, né? Então eu já tinha uma experiência em ortodontia. Grande parte dos meus colegas não tinham experiência e em conversinhas, às vezes, de café, em barzinhos, né? Perguntas que os alunos não tinham vergonha de fazer professor na sala de aula, me perguntavam. E eu comecei a responder e eu comecei a perceber que as pessoas entendiam o que eu falava, entendiam a minha explicação e me fazia bem explicar para elas. E, ao mesmo tempo, como eu fazia autoligado, eu não tinha muito contato com as coisas, eu resolvi comprar uma câmera. Tinha um paciente que era fotógrafo, me ensinou a mexer com flash circular, a tirar umas fotos bem mais ou menos lá, e comecei a documentar meus casos. E comecei a aprender com aquilo. A maior escola que eu tive foi meus casos clínicos. As coisas erradas que eu fiz, e as certas também, claro. E aí eu comecei a mostrar para eles, né, na minha especialização, comecei a mostrar meus casos, e eles acharam legal, fazia sentido para eles, gostavam do que eu fazia, mostravam o resultado, começaram a fazer, dando certo. E começaram a me Daniel, monta um grupinho de estudo aqui com a gente e tal. E eu comecei assim, com a menor pretensão. E aí, depois, nessa época, foi bacana, porque eu estava terminando a especialização, estava dando aula de autoligado lá junto com o pessoal, nos cursos pequenos que tinham. Terminei meu curso, a gente montou um curso de residência de autoligado lá. E, enfim, foi passando o tempo, fui montando pequenos grupos de estudo. E assim começou a surgir esse projeto de ensinar. Comecei a montar minhas aulas a partir da maneira como eu entendia. Eu nunca nunca consegui decorar as coisas. Para mim, as coisas eu tenho que entender, tem que fazer sentido. E eu começava a explicar para as pessoas muitas vezes o sentido de como eu funcionava. E assim eu vi que as pessoas começaram a entender também. Me trouxe prazer isso, e aí fui me tornando, né, professor. Jamais pensei em fazer mestrado na minha vida. Nossa, para mim era uma coisa totalmente fora sabe assim, do meu âmbito de querer mesmo, né? E por fim estou aqui, né? Finalizando. É bacana porque a gente ouvia muito no comecinho do curso que vai mudar a sua vida, não sei o que. Puta, esses caras estão falando esse monte de baboseira, todo mundo fala a mesma coisa, né? E hoje a gente pode falar a mesma coisa que todo mundo falou pra gente, né? O quanto que muda a nossa vida.
era nato. Você só não sabia que você tinha esse dom, mas já era nato. Verdade. E é engraçado que eu falo assim, vocês percebem que eu falo muito rápido. Às vezes falo até rápido demais, difícil de entender. E eu falei, gente, eu não tenho paciência, não tenho como explicar. Mas eu não sei, eu acho que quando eu falo de ortodontia, eu não sei se eu me transformo, sabe o que acontece que as pessoas conseguem entender. Isso me traz, além de trazer as pessoas a entenderem, me faz bem, sabe? Isso foi uma coisa bacana que eu descobri. Talvez estava escondidinho lá e aflorou agora aqui. Verdade. E o tema de hoje, você vai falar sobre odontologia miofuncional associado à ortodontia, que é a nossa especialidade. Nos defina o que é odontologia miofuncional. A odontologia miofuncional, até a gente falava antigamente que era uma ortodontia miofuncional, hoje é muito mais que ortodontia, né? É uma área da odontologia que trabalha com a musculatura. Então a gente vai entender como é que funciona a musculatura orofacial e quanto ela interfere nas maloclusões, né, que é a parte que a gente trabalha, que é a ortodontia, e a gente percebe que faz muito mais que isso. Não vai só ajudar na maloclusão, vai interferir respiração, né, enfim, toda a qualidade de vida da pessoa. E é engraçado que é um assunto também que eu ouvia falar de miofuncional, mas assim como era autoligado, né? Vou relacionar para minha parte que eu tenho mais apego, mas é muito assim, as pessoas falam muito do aparelho em si, do autoligado, do miofuncional. Mas a questão é assim, o aparelho é uma ferramenta. O miofuncional é uma ferramenta, assim como o autoligado como o braço convencional como o alinhador e muitas vezes o foco está na ferramenta. E o miofuncional, eu falo muitas vezes, você pode fazer odontologia miofuncional sem usar um aparelho. Você consegue fazer isso. Então você tem que entender lá atrás o conceito, como é que funciona a odontologia miofuncional, como é que se comporta a musculatura orofacial, como que ela tem que ser saudável, para você entender quando ela não está saudável, para você saber como você trabalha. Então é uma área que eu tinha, de verdade, um preconceito. Eu ia falar, esse aparelhinho pré-fabricado aqui não serve para nada, é meio que enganação isso aqui. Mas eu fiz uma aula, gostei, achei bacana. Para mim fez sentido, assim como fez o autoligado. E tem muita ligação com o autoligado, com a questão de forças leves, musculatura envolvida. E começou a me complementar meu trabalho. Então ela pode se associar à ortodontia. E eu não digo que só pode, como deve, na verdade, se associar. Porque a ortodontia tem um grande problema, que é recidiva. A gente foca muito em técnicas, biomecânicas, aparelhos, para resolver um problema que já existe. Mas a gente quase não pensa em quem causou esse problema. E se a gente for estudar a fundo, né, Flávia, a gente vai perceber que grande parte das maloclusões, elas estão relacionadas às disfunções musculares. Ela está te dizendo ali que alguma coisa está acontecendo, mas a gente não enxerga aquilo. Exatamente. E se o Daniel falou muito bem, se você não corrige essa parte, se não equilibra a função do paciente, a maioria dos distúrbios estão relacionados à função respiratória bucal. Se você não regulariza essa função, não equilibra essa musculatura num quadro de normalização, não adianta nada, né, fazer o serviço maravilhoso da ortodontia que vai voltar, vai incentivar ao que era antes. E aí, igual o Daniel falou, é obrigado, né? É que não só pode complementar, deveria, como né, fazer deve parte, né? E assim, a gente foca muito em técnicas, e nada de errado, muito pelo contrário, tá certo fazer isso, focar em Sim, técnicas, nós somos tudo mais, ortodontistas isso. e temos que ter a melhor técnica possível, mas Sim. a gente tem que também fazer um diagnóstico mais Mais profundo, né? profissional. Sim, e no meu consultório, todas as avaliações que eu faço, eu mando para os meus pacientes antes um link no Google Forms, simplesinho, com várias perguntas, né? E uma das perguntas é, você já usou aparelho no passado? E a gente fez e o Google Forms era pra gente um relatório, um gráfico, né? Depois de um tempo, né? Você vai colhendo informações. Então, de quase 300 avaliações que eu fiz nesses últimos tempos, quase 55% dos tratamentos que eu faço são retratamentos. Ou seja, alguém tratou e pode ter ficado muito bem finalizado, só que recidivou. E é engraçado que a gente sabe disso, né? Os pacientes que têm recidivas, muitas vezes não voltam contigo. Então não é uma crítica dos meus colegas, a mim também. Porque quantos casos eu tratei e meu paciente não voltou comigo? Dificilmente o paciente volta contigo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar mais profundamente. Para mim é um índice muito alto, mais de 50% é retratamento.
Quer dizer, tem alguma coisa errada nesse caminho, né? Eu não sei para você, Daniel, mas assim, o que a gente normalmente escuta, né? Manter a oclusão, a engrenagem, tudo certinho, né? Os dentes funcionando muito bem, mas para você também é mais do que isso. Não adianta só os dentes estarem engrenadinhos. Porque assim, os dentes, você pode tirar uma foto linda, maravilhosa. A foto é estática, a foto está parada ali. O paciente está movimentando, falando, comendo, bebendo, né? E o que eu aprendi muito na minha funcional é o quê? Mais do que você dar um torque num dente, e eu trabalho muito com torque, vocês sabem disso, né? Mas mais do que você preparar mecanicamente e forçar o dente num torque, o dente só vai ficar ali se a contraforça de musculatura, no caso, musculatura extrabucais, né, lábio, bochecha, enfim, essa musculatura que faz uma pressão interna, ela tem que estar em equilíbrio com a língua, que é a musculatura interna. Se houver desequilíbrio, por exemplo, essa musculatura, o mais clássico, né, a gente foca muito, um paciente com arco atrésico, muitos apinhamentos. Aí sofre de uma disjunção, ou vai pôr um autoligado para expandir, depende do caso, enfim, tem várias técnicas que a gente pode usar. Mas se essa musculatura do bucinador continuar agindo, o seu paciente vai ter recidiva. Porque ele está ali toda hora. Se você não fortalecer essa língua do paciente para ele te dar equilíbrio muscular, seu paciente fatalmente vai recidivar, a não ser que você use uma contenção fixa para ele a vida inteira. E esse cuidado com o MyoBrace associado, ele pode se associar com os 3 tipos de aparelhos? Tanto o fixo, quanto o alinhador, quanto o ortopédico, por exemplo? Com o fixo e com o alinhador, sim. Com o ortopédico, não, porque o ortopédico também é um aparelho removível, né? E mesmo se ele for dar um fixo com um disjuntor, não tem como o paciente usar junto um aparelho funcional. Mas Porque muitas vezes também ele trabalha com a ortopedia, né? Na verdade, na minha concepção, e a gente tem um entendimento de funcional, que a gente entende que a ortopedia trabalha com musculaturas, mais osso, na verdade, crescimento. Mas a gente sabe que quem guia o crescimento é o músculo. Então, se a gente parar para pensar, a miofuncional tem uma coisa mais profunda, mais além do que a ortopedia. Né? O aparelho miofuncional, ele é um aparelho ortopédico também, ele vai estimular. Sim, mas mais do que ortopédico, né? Mais do que isso. Assim, ele não vai forçar, né, o crescimento. Nós vamos considerar, é um aparelho. Poderíamos considerar ele um aparelho ortopédico. Sim, ele vai estimular o crescimento da mandíbula, ele vai estimular o crescimento da maxila, vai fazer as discrepâncias ósseas, vai compensar essas discrepâncias ósseas, mas ele não é só um aparelho ortopédico, sabe? Ele é um aparelho que vai regular a função e vai regular também todo esse equilíbrio muscular. Sim, que é o que vai guiar esse crescimento depois, né, de bases ósseas, enfim. E será que existe algum artigo comparando o uso dele com o aparelho fixo e o autoligado? Eu não... acho que a Flávia fala até melhor do que eu sobre isso, né? Tem alguns artigos comparando o uso do aparelho à parte miofuncional. Tem um site que é myoresearch.com. São vários artigos relacionados ao assunto, então tem material fazendo essa comparação. O que eu percebo muito, a gente estava conversando sobre isso hoje ainda, né? É que assim, ainda existem poucos artigos publicados em odontologia. Eu encontrei, quando eu fui montar meus cursos e estudar mais sobre isso, eu encontrei muitos artigos na área médica e na área pedagógica. Eles falam muito disso. Eu tive um artigo muito interessante que eu para minha esposa, que é professora, pedagoga, que ela tem crianças, ela trabalha com alfabetização, então ela pega muitas crianças com problemas parecidos e eu falo com ela, ela começa a perceber já com os alunos, né? Ó, esse aluno aqui tem uma questão de já percebe a respiração dele, já tem essa deficiência de aprendizado. E nesse artigo, foi uma coletânea, na verdade, de artigos, né? De estudos feitos na pedagogia, que mostram que muitas crianças que são tidas como TDAH, elas, na verdade, são respiradoras bucais. Então, assim, ainda falta na odontologia, na ortodontia, mais estudos para isso. Mas existem muito estudo na área médica, em outras áreas, para comprovar, né, a odontologia mifuncional. E agora uma pergunta meio polêmica. Tem pessoas que defendem que o aparelho, o MyoBrace,
ele, por ser de uma consistência mais macia, ele pode estimular o apertamento dentário. Isso é verdade? Então, não é uma verdade na minha concepção. Por quê? Porque quando você pensa num aparelho macio, né, geralmente as pessoas fazem o quê? Uma plaquinha, né, molda ou escaneia, imprime e faz uma plaquinha de silicone macia encaixada nos dentes. Quando você usa uma plaquinha desse tipo, a pessoa ela morde na sua máxima de conspiração, então ela tem toda essa potência muscular fazendo força ali. E aí sim, uma coisa macia é um chiclete. Você fica mastigando ali toda hora. Agora, o aparelho bifuncional, além de ele ser mais robusto, maior, ele provoca um avanço mandibular. E quando você promove um avanço mandibular, você por si só já perde essa potência muscular de fazer esse apertamento. E como ele é liso, não te dá aquele conforto, você não tem aquela força muscular. Então, assim, ele pode rasgar? Sim, ele pode. Mas não é por conta do bruxismo em si. Claro que quando bem indicado, dentro da indicação do bruxismo, né, que existem inúmeras causas para isso. Então, quando bem indicado, descoberto que esse bruxismo é causado por questões fisiológicas, de defesa de respiração, avanço mandibular ou de promover salivação, na verdade ele vai ajudar, nesses casos, ele vai ajudar o bruxismo. E não vai ter esse problema de... E ele pode ser utilizado em qualquer fase do tratamento ortodôntico? Pode ser usado muitas vezes, tem muitos casos, aí depende da idade, e o que eu falo muito depende muito também do perfil, não só clínico, mas comportamental da criança, ou da pessoa e da família. Porque o amifuncional é um tratamento, nós somos suspeitos para falar, né, fantástico, só que depende muito da colaboração. Então tem casos que você vê clinicamente é super bem indicado, mas quando a família não tem aquele perfil que vai colaborar, eu só comento, mas eu não gosto muito nem de tentar passar aquela terapia, porque você vai ver que não vai ter sucesso, porque depende muito da colaboração. É um aparelho removível, tem que usar poucas horas por dia, de 1 a 2 horas, usa para dormir, mas tem que fazer exercícios. Exige uma colaboração da criança, né, do adolescente, do adulto, e exige... E o aparelho em si não resolve, ele precisa desses exercícios. Não resolve, ele Esses precisa. exercícios, às vezes, a criança pode achar até um pouco repetitivos, né? Que aí eles precisam entender o porquê está fazendo Sim, isso, sim. qual o resultado que dará, né? Isso, é por isso que é importante a gente falar assim, mas muita gente fala assim, é só precisa fazer um curso, é só comprar um aparelhinho e usa. Só que se você não tem o conhecimento para poder explicar e convencer a criança, né, o adolescente ou a família, para que o quanto é importante aquele tratamento, a pessoa não vai dar valor àquilo. A pessoa vai achar que é um aparelhinho e vai usar, como a Flávia disse, né, uma muleta na boca. Aí Isso vai não utilizar funciona. para dormir? Ou vai utilizar quando estiver em casa? Então, o aparelho, a terapia preconiza você usar o aparelho durante o dia, um uso consciente de 1 a 2 horas durante o dia. Por que é importante usar durante o dia? Porque você precisa fazer força para fechar a boca com esse aparelho. Você precisa posicionar a língua no lugar certo. Então, dormindo, que tem que ser usado dormindo, mas se você usar só dormindo, você está dormindo, você não está percebendo, a boca vai abrir. Sua língua vai empurrar para ali para fora. Então, se você não usar durante o dia, não tonificar e não fazer os exercícios, a sua terapia ela é só passiva. Então você tem pouquíssimos ou nenhum resultado. Se a pessoa usar direitinho, de 1 a 2 horas durante o dia, usar durante a noite e fizer os exercícios conforme a gente passa, nossa ordem correta de treinamento de respiração, depois fortalecimento de língua, depois de deglutição, o tratamento é fantástico. E quando a gente trata crianças e adolescentes, quando eles colaboram bem, é um tratamento sem recidiva, para a vida toda. Existe um videozinho que o sistema promove de integração do sistema, do aparelho, dos exercícios com a criança. Então, de uma maneira bem lúdica, né, Daniel? A criança entende que o porquê ela está usando aquele aparelho, por que ela tem que realizar os exercícios e o que ela está tratando, mas numa linguagem deles. Uhum. Então, isso é muito legal, né? Porque tem uma integração da criança com o aparelho. Então, não é nada assim, ai meu Deus, como é difícil de realizar. São exercícios muito simples. São brincadeiras, né? São Quase sempre brincadeiras. Exatamente, que a criança vai realizar. Por quê? Os exercícios mais complexos, algo assim, mais complicado, são as fonoaudiólogas, né, que vão realizar. Então, os exercícios do sistema são algo lúdico, brincadeiras, igual o Daniel disse, bem tranquilos de serem realizados. E como que é esse acompanhamento? Qual o período de tratamento?
quando a gente começa a obter esses resultados? Então, também está muito relacionado à colaboração do paciente, mas tem casos que em 2, 3 meses você já vê uma diferença absurda, tá? Normalmente, eu costumo fazer um tratamento de mais ou menos 1 ano. Né? Então, durante 1 ano, nós utilizamos 2 ou 3 aparelhos nesse período. E nesse período de 1 ano, uma criança que é mais fácil de tratar no sentido de avaliação de resultados e de estabilidade de resultados também, em 1 ano e pouquinho, você já tem um excelente resultado e depois você acompanha. Quantos casos nós tratamos maloclusões complicadas com crianças de 4, 5, 6 anos e depois precisou no máximo um alinhamento dentário, fica uma coisa simples, né? E aí ele é trocado de quanto em quanto tempo? Depende, assim, normalmente a primeira fase do aparelho você troca depois de 3 até no máximo 6 meses, aí você usa a segunda fase e se for necessário você usa uma terceira fase depois de 9 meses, 1 ano, mais ou menos. De acordo com a evolução, né? De acordo com a evolução. Daniel, você já enfrentou muitos desafios, né? Até aqui, mas eu queria te perguntar, assim, qual é o maior desafio na ortodontia hoje para você? Na ortodontia hoje, para mim eu vejo basicamente, né, 2 grandes desafios. Primeiro é você fazer um diagnóstico bem feito. E aí você tem que conversar muito, tem que estudar muito, se dedicar muito aos conceitos da ortodontia, se dedicar muito a ouvir seu paciente. E, como nós comentamos já, o segundo grande problema são as recidivas. E é por isso que eu cada vez mais associo a minha ortodontia com a terapia funcional, porque me ajuda a diminuir esse índice de recidivas. Porque uma coisa é você tratar um paciente, a outra coisa é permanecer tratado. E eu acredito muito que, mais do que controles de contenções, se você tiver um equilíbrio muscular, você consegue sim ter estabilidade a longo prazo. Minha maneira de enxergar os desafios da ortodontia hoje. Você também, Flávia? Com certeza. Não só hoje, mas desde sempre, né? Nós sabemos que a ortodontia é desafiadora em relação ao diagnóstico, né? Igual tantos colegas nossos falam, diagnóstico é um só. Forma de tratar, você tem várias formas, né? E a estabilidade do caso. E voltando, né, aquele assunto da oclusão, se nós prestarmos atenção, nós não ficamos ou não devemos ficar ocluídos durante o dia. Se nós estivermos ocluídos durante o dia, nós estamos fazendo um bruxismo de apertamento, um bruxismo cêntrico. Os dentes são para ficar desocluídos. Então eu falo, pouquíssimo tempo do nosso dia nós realmente ficamos ocluídos para a gente dar tanta importância a uma oclusão estável. É fundamental, porque senão vão ter desvios de mandíbula, né? Desgastes dentários, bruxismo, para que essa oclusão fique adequada. Então, é fundamental, mas não é o único fator, né? Um equilíbrio miofuncional junto com uma oclusão muito bem estabilizada, aí sim que a gente vai conseguir ter uma estabilidade ortodôntica do nosso tratamento. Então, eu quero agradecer, né, a presença de vocês dois aqui hoje, né? E dizer que, Daniel, você me encantou com a sua história e, com certeza, o que você conquistou até hoje foi graças à sua humildade em saber o que você poderia aprender cada dia mais, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa aprender, a gente vê que a gente precisa, né? E então, eu acredito que a humildade é um valor que eu enxerguei em você e por isso que chamei você aqui, né? E quero te agradecer por isso, por ter me ensinado isso. E também agradecer a presença da Flávia, que sempre importante, sempre agregando a nossas aulas, né? Também valores de educação e conhecimento, e sempre tão elegante nas palavras. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada, Nath, pelo convite. Muito obrigada, Daniel, pela oportunidade de participar junto com você desse podcast. Eu que agradeço, né, vocês duas, a Flávia por estar aqui comigo, ajudando nessa missão de falar um pouquinho da odontologia funcional. E muito obrigado, Nath, por ter me convidado.
por ter aberto esse espaço e, mais do que tudo, por esse seu trabalho lindo desse podcast que você criou. Não vou falar que vai ser, porque já é um sucesso e eu espero muito que você toque esse projeto por muito, muito tempo. Parabéns mesmo. Obrigada e até logo.